E eu demorei um pouquinho pra entrar na live, por quê? Eu fui ver a entrevista, eu já vou começar falando disso, tá? Por favor, like na live, avisa que a gente tá ao vivo aí. Quem ainda não deu like, por favor, dê. Não custa absolutamente nada pra você, custou absolutamente tudo pra mim. Eu estava assistindo a entrevista do candidato Romeu Zema, que, enfim, não duvide desse sujeito aí desistir da sua campanha muito em breve. Eu estava assistindo ele no Jornal Nacional. Então, por favor, digite 1 se você assistiu o Zema no Jornal Nacional. Digite 2 se você não assistiu. Digite 3 se você tentou assistir e não conseguiu. Bom, muita gente não assistiu, tá? Eu vou resumir pra vocês sobre essa sabatina, porque eu estava estudando ela, obviamente, porque Renan Santos estará lá quarta-feira, tá? Então vou assistir amanhã do Ronaldo Caiado também. Não vou reagir aqui, conteúdo da Globo. Sinceramente, a gente fica assistindo o Globoplay, não dava pra colocar em duas vezes. Foi uma tortura, tá? Porque o Zema, ele fala em velocidade 0,25x, tá? Você quer ver como o Zema fala, você põe a minha live aí em 0,25, tá? É surreal, tá, rapaziada? Seguinte, eu vou começar falando desse tema que era o que eu mais estava aqui me debruçando, tá? É o seguinte, o Zema foi questionado sobre El Salvador, tá? Isso já vem acontecendo em praticamente todas as sabatinas. Vem sempre uma pergunta sobre El Salvador, sobre o modelo salvadorenho e tudo mais. E como vocês sabem, modéstia à parte, não há hoje ninguém no Brasil que entenda mais, ou que tenha lido mais, ou que pesquise mais, e que tenha um contato como eu tive com o governo do presidente Nayib Bukele no Brasil. Não tem. Desculpe, mas não existe. Tá? E é o seguinte, foi questionado a ele sobre Nayib Bukele e foi a mesma pergunta da Globo News que foi feita a ele. Você defende o Nayib Bukele, né? Perguntaram isso de início. Aí ele respondeu dizendo que ele foi o único presidenciável que foi para El Salvador. Isso é mentira também, porque eu acho que até o Flávio Rachada foi. Você vê que nenhum sistema é perfeito, né? Porque o El Salvador acabou não prendendo ele, esse bandido de facção criminosa que tava lá, Flávio Bolsonaro. E o Renan Santos foi, de fato, o primeiro a falar disso. Eu estive em El Salvador em fevereiro de 2024, em junho de 2024. Aliás, cheguei em janeiro. Janeiro até fiquei 5 dias lá, depois voltei em junho, mais 5 dias por lá. Como vocês sabem, falei com o ministro da Defesa, falei com a ministra do Turismo, falei com o ministro da Segurança, participei da coletiva de imprensa com o Nayib Bukele, fiz uma simulação de apreensão de drogas em alto mar, enfim... Viajei o país inteiro. E me especializei nisso depois. A gente escreveu uma revista, que é a revista Valete de um ano, sobre o Nayib Bukele. Tá? Então, essa é uma pergunta que eu tenho batido muito na tecla, que ela sempre cai na prova. Tá? A pergunta dos jornalistas é o seguinte. Perguntam ao Zema, você, né, concorda com o governo de El Salvador? Aí ele fala, eu concordo, eu fui o primeiro a ir lá, fui o único a ir lá. Ele inventou essa, né? O Renan Santos foi o primeiro a ir lá de fato, porque ele me enviou pra lá, né? Fui a pedido dele, ele levantou recursos em live, né? A gente fez lá a missão em El Salvador por causa do Renan Santos, né? Então ele é o primeiro a falar sobre isso. Aí ele faz os elogios, aí os jornalistas vêm com as seguintes perguntas, tá, pessoal? As seguintes perguntas. Aqui eu não vou ficar falando disso sempre, porque eu sei que isso vai cair na prova. As pessoas não sabem responder sobre isso, mas eu vou dar as respostas aqui pra vocês. Eles perguntam o seguinte, olha, você concorda com o governo dele? Beleza, reduziu a violência. Eles falam como se fosse uma coisa trivial. Até reduziu a violência, mas, aí começa. O Nayib Bukele, ele fez prisões injustas. Ele fez julgamentos coletivos. Ele limitou ou acabou com o habeas corpus. Ele acabou com o direito do advogado de falar com o preso. Ele fez prisões com base em denúncias anônimas. Tudo isso é mentira. Repetindo, tudo isso é mentira. Não é que isso realmente aconteceu, isso é uma consequência negativa de um sistema que combate o crime organizado. Não é. Primeira coisa, foram feitos julgamentos coletivos em El Salvador? Sim. Julgamentos coletivos são a base do sistema judicial de El Salvador? Obviamente, não. O que foi feito de julgamento coletivo em El Salvador? Com os líderes das facções criminosas Mara Salvatrucha 13 e Barrio 18. Ponto. E é um número bem baixo até de pessoas que passaram por isso.
deixa eu até pegar o número certinho aqui, mas é na casa de centenas. Na casa de centenas de pessoas que eram acusadas. Veja só, vou pegar o número exato aqui pra vocês. De pessoas que eram acusadas de algo em torno de mais de 30 mil crimes, entendeu? Algumas poucas centenas de pessoas acusadas de mais de, sabe, dezenas de milhares de crimes. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o número exato. 486 alegados, confessos, líderes da facção criminosa Mara Salvatrucha 13, ok? 486. Num sistema que prendeu mais de 60 a 70 mil pessoas. Ou seja, é um número ínfimo, certo? Eu vou pegar quantos crimes essas pessoas foram acusadas, tá? Quantos crimes essas pessoas responderam e respondiam como réus confessos desses crimes. Por que o Bukele fez isso? Tá? Existe uma ferramenta do direito internacional que, veja só, foi usada no Tribunal de Nuremberg, chamada Common Responsibility, ok? Este princípio foi aplicado às lideranças dessas facções criminosas. E a partir disso, houve esse julgamento coletivo. O Bukele, inclusive, comparou ao processo do Tribunal de Nuremberg. Sim, aquelas pessoas, por serem líderes das facções, elas respondem pelos crimes da sua cadeia de comando. Vou pegar até o tweet dele aqui sobre isso. Tem até um tweet dele da época sobre isso. Enfim, essa ferramenta, ela pode sim ser usada no Brasil. Deveria ser utilizada para julgamentos coletivos de líderes de facções criminosas, porque eles são sim corresponsáveis sobre os crimes dos seus liderados, tá? O Bukele, quando falou sobre isso, falou o seguinte, né, que teve gente falando, nossa, isso foi injusto, blá blá blá. Ele falou, esses 486 terroristas não são criminosos mesquinhos. Eles são líderes de gangues bem conhecidos. A maioria deles já condenada por crimes que cometeram pessoalmente, incluindo assassinato, estupro, muitas vezes estupro seguido de assassinato, extorsão e sequestro. Mas esse chamado julgamento em massa trata dos 47 mil crimes que eles ordenaram, incluindo mais de 29 mil assassinatos comprovados além da dúvida razoável. O único aspecto novo é responsabilizar os chefes pelos crimes executados por suas organizações. Não inventamos esse princípio. Ele se chama responsabilidade de comando, Common Responsibility, e foi aplicado na Europa durante os julgamentos de Nuremberg. Você também é contra aqueles julgamentos? Ou você só está aplicando a lógica do é bom pra mim, mas não pra você? Ou seja, não há nada de ilegal, antidemocrático, ditatorial, autoritário em você colocar os membros, líderes das facções criminosas no mesmo banco dos réus para serem julgados. Não há nada de errado nisso. Número 2. O Bukele defendeu, o Bukele acabou com habeas corpus. Ele acabou com habeas corpus. Mentira. Mentira deslavada. E depois eu vou falar a origem dessas mentiras. Mentira deslavada. Habeas corpus é algo que faz parte da Constituição de El Salvador. Se não me falha a memória, segundo o inciso 2º da Constituição salvadorenha, o habeas corpus não acabou em El Salvador. O que eles dizem é que o habeas corpus acabou porque, segundo eles, na cabeça deles, há uma limitação do habeas corpus por causa do estado de exceção. Isso é, novamente, mentira, ok? Isso é fake news. Fake news muito clara, tá? Não houve fim de habeas corpus em El Salvador. Ele não está suspenso. Ele não foi limitado. E nada disso aconteceu. Isso é mentira. Como El Salvador prendeu 70 mil pessoas, 70 mil vagabundos, a imprensa laranja critica, dizendo que lá tem uma limitação muito grande, o habeas corpus, ele tá suspenso sim, ele não tá suspeito formalmente, mas tá suspenso de fato. Isso é mentira. A taxa de admissão de habeas corpus em El Salvador é em torno de 2%. Isso a gente tá falando de um sistema carcerário que recebeu 70 mil pessoas da noite pro dia, né? Praticamente, né? De uma hora para outra, vamos dizer assim. Esse número no Brasil, se você aplicar ao Brasil, a taxa de admissão de habeas corpus no Brasil, dadas pelo Supremo Tribunal Federal, é de 3%. É de 3%. A gente fala que no Brasil não existe habeas corpus porque o STF só dá 3% de admissão para habeas corpus? Não, ninguém fala isso.
Claro, aqui no Brasil a gente tem, né, o STJ, que é, né, a casa da mãe Joana, 15% de decisões de admissões favoráveis em recursos de habeas corpus. Mas o STF é de 3, a Salvador é de 2. Então, essa premissa da pergunta é mentirosa. Não há limitação ou fim de habeas corpus em El Salvador. Isso é mentira. Terceira mentira que eles contam. Olha, em El Salvador, os presos, o Nayib Bukele faz prisões, eles fazem prisões com base em denúncias anônimas. Vamos lá, olha para a pergunta. Base em denúncias anônimas. Assim como no Brasil, prisões podem ser feitas com base também em denúncias anônimas. O que tem de errado nisso? Você pode fazer denúncias anônimas. Qual o problema disso? Significa que a denúncia anônima ela é o único motivo para ser feita uma prisão? É óbvio que não. É óbvio que não. E em El Salvador também não é assim. A premissa dessa pergunta muitas vezes está errada. Errada. O que houve sim foi uma grande campanha. O que houve sim é uma grande campanha para que as pessoas fizessem essas denúncias anônimas. Porque o governo estimava que além dos 50 mil membros de gangue, quase na casa de centenas de milhares de pessoas seriam muitas vezes colaboradores dessas pessoas. Por quê? Porque não denunciavam essas pessoas, porque tinham medo, porque eram extorquidas, etc. Isso significa que essas pessoas foram presas? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas houve uma campanha para que se fosse feita a denúncia anônima, e a denúncia anônima garantindo o sigilo das pessoas, garantindo que essas denúncias pudessem ser feitas sem que as pessoas tivessem medo de represálias. E o governo criou essa linha em El Salvador para que as pessoas pudessem fazer denúncias anônimas sobre isso. Ponto. O que tem de errado nisso? Então sim, vai ter prisões com base em denúncias anônimas. Não só com denúncias anônimas, mas com base também. Qual o problema disso? Outra bobajada, né? Prisões com denúncia anônima, fim de habeas corpus, qual outra que eles utilizam? Fim de habeas corpus, prisão com base em denúncias anônimas, prisões ilegais. Em El Salvador, muita gente foi presa de maneira ilegal. Tanto é que o governo do Nayib Bukele soltou 7 mil pessoas. Então, pera lá. Você tá me dizendo que um governo que prendeu mais de 70 mil pessoas, num tempo curto, soltou, ao longo de anos, coisa de 7 mil pessoas? Um governo que prendeu 70 mil membros de facção, fora outros presos comuns. Ora, então você está me dizendo que este sistema é um sistema que, se a pessoa ela for presa injustamente, ela pode voltar à liberdade? Igual ocorre no mundo inteiro? Igual ocorre no Brasil, igual ocorre na Irlanda, igual ocorre na Austrália, igual ocorre no Reino Unido? Ora, qual é a crítica aqui? Qual é a crítica aqui? Isso mostra, novamente, que toda aquela mentira que contam, que as pessoas não conseguem se defender, que não há processo, que não há nada, é mentira. Tanto que pessoas foram soltas. O problema é que aqui no Brasil, meus amigos, 40%, vou fazer igual o Renan Santos, 40% das pessoas que são presas em flagrantes são soltas em audiência de custódia. Isso significa que 40% das prisões no Brasil em flagrantes são feitas de maneira irregular, são ilegais? É óbvio que não, porra. É óbvio que não. Veja, todas essas daqui são desculpinhas de quem não quer fazer o enfrentamento ao crime organizado da maneira que precisa ser feito. Da maneira que precisa. E é sempre com base nesse discurso de direitos humanos, de bebê. Ai, coitadinhos. Ai, veja bem. Você não se importa, então, com os direitos humanos? Não, com direito humano de vagabundo não me importo. De faccionado não me importo. De bandido não me importo. De vagabundo não me importo. De cidadão de bem me importo. Esse sim tem os seus direitos humanos violados. Esse sim. A esses precisa ser devolvido o direito e a liberdade de ir e vir, que se quer algo aí sim garantido na Constituição. E que o presidente da República que não enfrenta e que não assegura esse direito básico está prevaricando. Ponto. Aqui no Brasil é feito mutirão do CNJ. O CNJ faz mutirões. Soltaram 22 mil pessoas em 2023 por meio dos mutirões do CNJ. Então o Brasil prendeu essas 22 mil pessoas de maneira... fez prisões injustas? Ou só serve para El Salvador? Se El Salvador uma pessoa é presa, depois num processo aprovado que ela é inocente, ela é solta, significa que o governo está... né? Todos os governos vão ter uma taxa de erro. Não existe. Nós não vivemos num mundo perfeito, onde 0% das prisões são feitas de maneira errada ou comprovadas depois que não havia culpa das pessoas. Não, isso existe no mundo inteiro. Isso existe em Singapura, sabe?
Às vezes na Austrália. Mas me preocupa quando se utilizam deste argumento torpe sobre um governo que conseguiu acabar com a criminalidade, transformar o país mais perigoso do mundo no país mais seguro das Américas. E não se utiliza essa mesma régua para o nosso país, que está dominado pelas facções criminosas. 30% do território brasileiro é das facções. Eu acho que é mais até. Eu acho que é mais. Em El Salvador era 80%. 80%. A gente vai esperar chegar em 80% para fazer o que o Bukele fez? Ou vamos fazer antes e acabar logo com essa praga? Outro argumento que eles se utilizam, né, para criticar o governo de El Salvador, né? Julgamentos coletivos. Deixa eu até achar aqui o que a Natuza fala. Julgamentos coletivos, prisão com base em denúncia anônima, provei que é mentira. Fim do habeas corpus, provei que é mentira. Tem mais um aqui que eles utilizam, deixa eu achar aqui também, que é fácil de rebater. Ah! Essa é boa. Aqui, ó, peraí. Eles dizem, uma das coisas que são citadas, deixa eu até ver se eu acho a parte que perguntam isso pro Zema. Aqui, ó. Zema é o Salvador. Aqui, ó. Atenção nisso aqui, rapaziada. Atenção. Eu vou mostrar a resposta do Zema e depois eu vou mostrar como eu responderia. Peraí. Aqui, ó. Vamos lá. De habeas corpus. Quero retomar a pergunta aqui. Detenções. Suspensão de direitos. Suspensão de direitos. Sim, direitos de faccionados serão suspensos. Ponto. A ele não vai ser aplicado o direito do cidadão. A ele vai ser aplicado o direito do inimigo. Ponto. Arbitrárias em massa. Prisões arbitrárias em massa. Sim, vamos fazer prisões arbitrárias no Brasil em massa. Porque se depender do processo penal brasileiro, com audiência de custódia, com progressão penal, ninguém vai preso nesse país. Ou melhor, vai preso e 40% é solto em audiência de custódia. Fora os que são soltos poucos dias depois. Sim, então vão ter prisões com essas... sem que tenha esse tipo... Sem que essas pessoas sejam soltas. Sim, isso vai ser feito. Prisões sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem. Prisões sem mandado. Da onde essas pessoas tiram isso? Prisões sem mandado? Você faz uma prisão em flagrante, você precisa voltar lá para um juiz e pedir um mandado de prisão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ordem judicial. Redução de prisão sem ordem judicial. Redução drástica de habeas corpus. Redução drástica de habeas corpus. Como se essa fosse uma política do governo de reduzir habeas corpus. Não houve isso. O que houve é que a taxa de admissão de habeas corpus diminuiu bastante, tamanho o número de prisões que foram feitas. Dificuldade de acesso a advogados. Sim, dificuldade de acesso a advogados. Eu sou a favor disso. Para faccionados. Sim, sou a favor. Não precisa acreditar, não vou falar que é porque a gente acredita. Não. O Ronaldo Caiado está defendendo isso também. O Ronaldo Caiado está defendendo isso. Falou que lá em Goiás, advogado que vai falar com faccionado é tudo gravado. Sim, e aqui será também. Ponto. Hoje o crime organizado, eles têm uma banca do que eles chamam de gravatas. Gravatas, não são gravatas bonitas ou mais feias. É a banca de advogado, a banca dos gravatas. Que vão até a cadeia para falar com o faccionado, para esse faccionado levar a mensagem para fora para seus liderados. Isso tem que acabar para já. Para já. Então sim, defendo. Julgamento coletivo de centenas de réus. 486 réus responsáveis por mais de 37 mil crimes feitos pelos seus liderados, com base numa ferramenta que foi utilizada em tribunais internacionais, que foi utilizada no Tribunal de Nuremberg para responsar as lideranças pelos crimes dos seus liderados. Isso precisa ser feito com faccionado criminoso, sim. Prisões baseadas em denúncia anônima. Já respondi essa daqui, isso é mentira, mais pura mentira. Mas sim, a denúncia anônima pode ser utilizada, sim, como base de prisão. Não só ela, né, mas também ela. Ponto. O senhor concorda com essas medidas? Não concordo. Nós A resposta dele é essa, não concordo. temos no Brasil um sistema judiciário robusto, só que extremamente caro e lerdo, que eu também quero reformar. No Só pra avisar que ele tá bem acelerado, tá? O vídeo. dia que nós tivermos aqui uma justiça ágil, uma justiça que julgue rápido, nós vamos ter condição de colocar bandido atrás da grade. Tá aí tanto recurso tecnológico, inteligência artificial, etc. E o judiciário mais caro do mundo e um dos mais lentos. O que eu quero é que a justiça seja feita para os brasileiros de bem. 40 mil mortos não é pouca coisa. Mas se o senhor não concorda com essas medidas, por que o senhor se inspira na política do Nayib Bukele? O que eu vi lá foi o seguinte: colocaram os bandidos atrás das grades e com isso os homicídios caíram 99%. Será que não é isso que nós queremos aqui no Brasil? Com essas medidas? Nós podemos fazer prisões aqui dentro da nossa lei. As leis de lá são outras. Agora, por que aqui, muitas vezes, um estuprador
Não dá para fazer prisões, não dá para acabar com o crime organizado com base nas nossas leis. As nossas leis precisam ser alteradas. Ponto. Não dá para fazer, não dá para fazer. Um serial killer tem benefício para saidinha e mata e estupra mais alguém. Isso eu sou contra, isso nós temos que mudar. É o modelo de El Salvador do Nayib Bukele. O que eu vi lá foram as pessoas vivendo muito melhor. Eu fui em comunidades lá e as pessoas falaram, a minha vida saiu da água para o vinho. É até algo que eu acho que a nossa imprensa deveria estar mostrando para o brasileiro, porque El Salvador, 300 mil salvadorenhos que moravam fora voltaram para El Salvador. Será que o país piorou? Nós temos 5 milhões de brasileiros fora hoje. Muitos foram embora por causa da violência. Para mim não tem nenhum indício que fala mais que o país melhorou do que o retorno das pessoas. E o Brasil continua mandando gente para fora. Na verdade, El Salvador voltou muito mais gente do que isso. Dos 7 milhões de salvadorenhos... dos 7 milhões de salvadorenhos, 1 milhão saiu de lá. E agora... grande parte está voltando, é um número um pouco maior do que ele citou. Mas aí ele pergunta, por que a nossa imprensa não vai lá, né? Falar sobre isso. Sabe por que a nossa imprensa não vai lá? A nossa imprensa seguia, tá? Principalmente pela agência Reuters e por outras agências de notícia internacional. Essas agências de notícias internacionais, elas seguiam única e exclusivamente com base em reportagens de um jornal chamado El Faro. El Faro. Tá? O jornal El Faro é um jornal da América Central, né? Ele cobre ali El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Honduras, etc. Esse jornal, ele é um jornal de oposição ao Bukele. O jornal El Faro, ele alega perseguição. Perseguição. Nós somos perseguidos. Nossa, nós somos muito perseguidos. Né? Bukele não deixa a gente ter liberdade. Eles gostavam da liberdade dos faccionados, né? Daí Bukele não deixa a gente ter liberdade aqui, nós estamos saindo, nós somos expulsos de El Salvador por causa da perseguição. Essa é a história que eles contam. Sabe qual que é a verdade? O Bukele passou a lei de agentes estrangeiros, que é uma lei que eu defendo que seja implementada no Brasil. Nós defendemos. Que é a lei que você veda o financiamento internacional de organizações não governamentais para influenciar na política. O Bukele ainda foi muito moderado. Perto do que eu acho que deveria acontecer. Eu acho que deveria vedar, ponto. O Bukele, na lei de agentes estrangeiros de El Salvador, ele aumentou a taxação, ele criou uma taxação, botou algo, acho que é 30%, 40%. E tem na minha entrevista com o ministro do Turismo, vou pegar aqui para vocês. Essa é uma entrevista que ela tem para quem é aluno do meu curso de Geopolítica, curso de geopolítica.com.br. Ela não tem mais aqui no YouTube, tá? Mas eu vou pegar um trecho dela pra vocês, pra quem não teve a oportunidade de ver. A entrevista com o ministro da Segurança, Dr. Héctor Gustavo Ichatoro, que diz o seguinte. Cadê? Calma aí que tem bastante aqui vídeo que acaba sendo privado. Vamos lá. Deve estar nessa página aqui. Peraí. Não tá nessa página aqui. Peraí. Deixa eu dar outro jeito aqui de pesquisar. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Vale a pena. Inclusive, vá mandando seu Smartcast aí. Vou responder todo mundo. Putz, não tô achando aqui, cara. Deixa eu ver aqui todos. Achei, meus amigos. Vou pegar aqui a parte que eu falo disso. Aqui agora no vídeo. Acho que é a última pergunta que eu faço pra ele. Aqui, ó. Achei, ó. Tem legenda, tá, o vídeo. Peraí. Porque tá em espanhol. Por eso, ministro... Ellos están por los derechos de los criminales. Isso aqui é conteúdo exclusivo, Mencionas tá? una gran cantidad de beneficios que tienen los criminales en tu país. ¿Quién crees que lo legenda, sugirió? tal vídeo. ¿Quién crees que son los que andan velando por esas leyes? Por eso, ministro, hay un proyecto que está siendo... Por eso, ministro... Ellos están por los derechos de los criminales. Peraí, vai lá. En el Congreso Nacional para hacer una prohibición o al menos una regulamentación del financiamiento de este tipo de organización no gubernamental en Brasil. Correcto. Creo que es importante y es muy cerca con que El Salvador hice, creo. Claro, un poco. De hecho... ¿Crees que esta es una medida importante? Es una medida importante. Es una medida importante. En el caso de El Salvador, haber quitado al fiscal general, que no era más que un títere de los 6 gobiernos anteriores, y a los 5 magistrados de nuestra sala de lo constitucional, Que ele tá falando de fue impeachment. una de las jugadas maestras que nos permite hoy por hoy decirte de frente que somos el país más seguro del hemisferio occidental. La última. En Brasil, Não, ele começa a falar aqui um pouquinho Frontera mais. ministro, las últimas 2 preguntas. Jugada maestra que nos permite El proceso de transformación que ministros de la Corte Suprema esta guerra
organismos supranacionales que no van a elección. El país soñado de esas organizaciones, esas ONGs o esos organismos supranacionales que no van a elección a ningún país, pero son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Claro que le dolió, claro que nos criticaron a nivel internacional, sí. Pero lo que el dato, no el relato, nos está diciendo es que fueron las decisiones correctas, porque somos soberanos e independientes, ya no más dictados de ese tipo de organismos supranacionales. Y mira qué bien nos ha ido no hacerle caso a esas organizaciones, ¿no? Que verdaderamente son satélites de criminales, porque ellos no están en ningún país del mundo abogando por la sociedad, por los ciudadanos de bien, que somos más en el mundo. Ellos están por los derechos de los criminales. Y tú me mencionas una gran cantidad de beneficios que tienen los criminales en tu país. ¿Quién crees que lo sugiriu? Quem crees? Aqui ele está falando das organizações internacionais, o quanto influenciam nessas legislações. Bem, a lei de agentes estrangeiros em El Salvador, ele basicamente criou uma taxa para esse dinheiro que vinha de organizações internacionais. Então, o objetivo dele era fazer o seguinte: olha, o Jorge Soros, que bancava o jornal El Faro, se ele quer mandar dinheiro para influenciar na política aqui, então nós vamos pegar metade do dinheiro que ele está enviando aqui para fazer políticas que vão contra as políticas que ele está influenciando no nosso país. Ponto. Essa foi a linha do Nayib Bukele. Essa foi a linha dele. A partir de que houve essa taxação, o jornal El Faro falou: nossa, nós estamos sendo perseguidos. Preciso ir embora daqui. Preciso ir embora. Não dá. Muita perseguição. E tudo que hoje é noticiado nas agências internacionais, na imprensa internacional, tudo que é veiculado por eles e que a Globo replica, a Folha replica, como se fosse a maior verdade do mundo, é feita por uma única fonte. Tem um debate que eu fiz com um rapaz no Três Irmãos, que ele começou a citar, de onde você tirou esse dado? Tem várias fontes, BBC, Reuters. Qual é a fonte primária da BBC, qual é a fonte primária da Reuters? Tem várias. Veja aí, me diz. Tem o jornal El Faro, me diga outro. Não tem outro. A fonte é única, exclusivamente, literalmente, o Jorge Soros. E aqui não tem papo terraplanista, nada. É literalmente isso. É esse mesmo cara, essa mesma gente que banca Sous da Paz, da Vida, Marielle Franco, não sei o que lá, Instituto Marielle, não sei do que. É a mesma gente com a mesma política de desencarceramento, com a mesma política de soltar vagabundo, com a mesma política de progressão de pena. São essas pessoas que criam na cabeça das pessoas falácias sobre o que ocorre em El Salvador, porque não sabem. Você quer saber mais? Tem a revista Valete de um ano. No meu curso de Geopolítica, cursosdegeopolitica.com.br, tem um módulo inteiro sobre El Salvador, com aulas minhas, com entrevistas lá. Eu acho impressionante que isso está virando um tema aí da eleição, né? Não tinha como ser diferente. Desde que nós abrimos este caminho em 2023, o Renan começou a falar disso. Isso se amplificou com a minha ida lá em 2024. Todo mundo começou a falar um ano depois. Zemas, Caiado nem tanto, né? Bolsonaros. Começaram a falar disso, né? E não sabem do que estão falando, o que me impressiona. Os caras terem ido até lá e não terem aprendido nada. E como diria o Brizola pro Maluf, e pior, não terem esquecido nada. Não aprenderam e não esqueceram nada.